Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Deixa ela aberta aí até o final da mensagem, do verso 44 ao 50. Assim diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença em oração e pedimos, ó Deus, que por misericórdia o Senhor fale aos nossos corações. Apesar de nós, apesar de quem fala, nós não merecemos nada, mas que o Senhor venha trazer luz àquilo que está escondido. Que o Senhor venha se revelar a nós, porque se o Senhor não se revelar a nós, ó Deus, nós continuaremos tateando como cegos e não encontraremos nada. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para desvendar os nossos olhos, precisamos do Senhor para destampar os nossos ouvidos, precisamos do Senhor para quebrantar os nossos corações. E nós pedimos por isso nesse momento, nós pedimos por isso nessa noite, para que a Tua palavra encontre em nossos corações terreno em que ela possa produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Cristo que nós oramos, confiados na certeza que o Senhor fala. Amém. Meus irmãos, um dos relatos missionários que mais me chama a atenção é do missionário Jim Elliot. Brevemente, resumindo aqui para os irmãos, ele e mais um grupo de amigos jovens deixaram os Estados Unidos para ir até a região da Amazônia Equatorial para evangelizar os índios da etnia Aucas. E eles deixaram para trás esposas, filhos, trabalho. O Jim, inclusive, deixou a sua esposa, eles eram recém-casados, esperando um filho, o primeiro filho do casal. Só que eles não sabiam que, antes de chegar lá, alguns dias antes, um grupo de madeireiros seringueiros tinha estuprado uma das jovens que fazia parte daquele grupo indígena. E quando eles chegaram ali para reconhecer o terreno, fazer um estudo, eles foram recebidos a flechadas e todos morreram. Anos depois, a sua esposa, Elizabeth, ela voltou para aquele lugar e trabalhou como missionária entre aqueles índios. O filho de Jim, ele se tornou pastor daqueles índios, apesar do que tinha acontecido com eles. E como é muito comum entre missionários, Jim tinha um diário onde ele anotava reflexões, meditações, e uma das palavras que mais marca, e que ele é conhecido muito por essa afirmação, é o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E essas três parábolas, elas trazem para nós esse mesmo sentido, essa mesma direção da afirmação de Jim Elliot. Elas nos ensinam a respeito do valor do reino de Deus. E o resultado de nós termos o reino como algo valioso para nós ou não. No capítulo 13 de Mateus, Jesus começou a contar uma série de parábolas, nós já temos meditado aí alguns domingos sobre elas, as parábolas do reino, onde Jesus busca ensinar para os seus discípulos a natureza, os valores desse reino que ele já havia inaugurado. E muitos dos seus ouvintes, os judeus, tinham a expectativa da chegada do reino. E eles esperavam que quando o Messias viesse, o Messias iria inaugurar esse reino. E eles esperavam por duas coisas: redenção e juízo. Redenção porque, no sentido de
O povo de Judá, os judeus, eles eram oprimidos, estavam sob o domínio do Império Romano, então eles esperavam que quando o Messias viesse, eles libertassem o povo do domínio político, do domínio do Império Romano, eles esperavam por isso. E também no sentido de juízo, porque eles esperavam que o Senhor, o Messias, punisse aqueles que estavam oprimindo o povo. Eles esperavam uma libertação imediata, visível, física, política. Eles esperavam um juízo imediato, agora, já. E Jesus ensina que, de fato, o reino chegou, ele veio libertar o povo, ele vai trazer juízo, mas não agora, não como o povo estava esperando. E enquanto o juízo não viesse, a palavra de Deus seria semeada, ela frutificaria no coração de alguns, mas seria rejeitada por outros. É a parábola do semeador que nós meditamos. Enquanto o juízo não vem, haverá crescimento do joio e do trigo no meio do povo de Deus. É a parábola do joio e do trigo. Esse reino, ele começa pequeno, com alguns, mas ele crescerá, será vistoso. Não seria de forma repentina, imediata. É o que nós aprendemos na parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E aqui, então, nessas parábolas que nós acabamos de ler nessa noite, elas vão nos relembrar a respeito do valor do reino de Deus. Vai nos levar a redescobrir o quanto custa, o quanto é valioso o reino. Vai levar a gente a reavaliar o que de fato é importante para a gente e o que de fato nós devemos priorizar. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, priorizando o reino de Deus. Quais atitudes nós devemos tomar para priorizar o reino? Primeiro, nós devemos abandonar as nossas ambições mundanas, se nós quisermos priorizar o reino de Deus. O texto nos diz que aquilo que aqueles homens encontraram, eles excedia a expectativa deles. Se eles ficassem contentes apenas com o que eles tinham, o vendedor de pérolas com algumas pérolas, aquele comerciante com os terrenos, com os bens que eles tinham, eles não iriam conquistar, não iriam obter algo que era muito mais valioso do que eles já tinham. Um teve que vender tudo o que tinha para comprar aquele terreno. O outro tinha algumas pérolas, mas ele vendeu todas para comprar a pérola. Todos nós possuímos pretensões, todos nós temos ambições, todos nós desejamos coisas. Mas Jesus nos diz aqui, queridos, que todos os nossos desejos, todas as nossas pretensões, se comparado ao reino de Deus, são pequenas. Não se compara ao valor do reino de Deus. E eu e você não podemos nos apegar a essas ambições, não podemos nos contentar com essas ambições terrenas, porque o Evangelho nos garante algo muito, mas muito maior do que a gente pode ter aqui nessa terra, do que a gente pode conquistar aqui nessa terra. Paulo, citando o profeta Isaías, em 1 Coríntios, ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Evangelho de Jesus, então, ele é exigente, ele quer tudo de nós, porque Deus já nos deu tudo, algo muito valioso. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes nós somos medíocres em nossos pensamentos. Nós pensamos pequeno demais, achando que a gente já possui tudo. Muitas vezes a gente espera de Deus apenas um ajudador, alguém que vai nos ajudar nas nossas dificuldades, quando a gente estiver fraco. Muitas vezes nós esperamos de Deus alguma bênção, algum benefício, porque a gente serviu. Mas Ele nos deu muito mais do que isso. Ele nos adotou, Ele nos fez seus filhos. Ele não é apenas um ajudador, Ele não é apenas um doador de bênçãos. Ele nos deu o privilégio de ser o nosso Pai e sermos o seu povo, de ter um relacionamento com Ele. O Evangelho, então, exige uma atitude radical, total, integral, porque o Evangelho é uma demonstração radical, total e integral de Deus para com os seus filhos. Deus entregou para todos aqueles que nele creem tudo o que Ele tinha de melhor. Ele entregou o seu Filho, Ele entregou Jesus. Um dos relatos mais marcantes das Escrituras, sem dúvida, é o texto de Gênesis 22, quando o Senhor prova a Abraão. E fala para Abraão: olha, Abraão, vai, pega o seu filho, o seu único filho, a quem que você ama, leva ele para Moriá, para que você o sacrifique. E a trajetória até lá é Isaque
com seu pai, alguns servos também acompanhavam. Em determinado momento sobe apenas Abraão e Isaque. Em determinado momento Isaque vira para o seu pai: pai, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão diz: meu filho, Deus vai providenciar. Mas ele continua, prepara tudo para sacrificar Isaque. Mas no momento em que ele levanta para matar o seu filho, uma voz do céu brada e fala: Abraão, não faça isso. Eu sei que você me ama, eu sei que você me teme. E o Senhor então providencia o cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. Anos depois, o Senhor também enviou o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava. E ele foi obediente, conscientemente seguiu o caminho até o Calvário, mas quando ele chegou naquele monte, nenhuma voz se ouviu falando para. Ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele se entregou para aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, tenha acesso ao reino de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu o seu melhor. Vocês conseguem perceber que, como qualquer coisa que a gente pode ter aqui nessa terra que a gente considera precioso, um carro, uma casa, uma família, um título, estudos, isso não se compara àquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. É valioso demais, é precioso demais, é caro demais. Olhar para o que Deus fez e o que Ele nos deu nos desafia a abrir mão das nossas pretensões aqui nessa terra, a viver uma vida segundo os nossos desejos, segundo as nossas paixões, segundo as nossas ambições inferiores. Há muitos, e esse pode ser o seu caso talvez, de que tem como objetivo de vida ser bem-sucedido, ter uma família bem estruturada, construir uma carreira impecável, ser famoso, ter isso, ter aquilo. Deus disse que isso não é nada, que isso são coisas inferiores, ambições inferiores. E quando isso se torna o centro do nosso coração, o centro da nossa vida, isso se torna um ídolo no qual a gente se prostra, se rende, vive em torno disso. E Jesus diz que quem vive dessa forma já perdeu a sua vida. Quem vive para isso, em função disso, já perdeu a sua vida. Afinal de contas, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Evangelho, então, meus irmãos, nos desafia a mudar o foco da nossa vida, a dar valor ao que realmente importa, para o que realmente tem valor. O que Deus tem para nós é muito, muito mais precioso do que qualquer coisa que a gente possa correr atrás aqui na terra. Priorizar o reino é tirar as nossas ambições das coisas aqui dessa terra. É parar de gastar muitas vezes a nossa saúde, a nossa energia com coisas que não vão acrescentar na eternidade. E de fato desejar, almejar aquilo que custa, aquilo que é caro. O Evangelho, o reino, uma vida diante do Senhor. Como é que você tem gastado sua vida? Como é que você tem utilizado o seu tempo? No que você tem gastado os seus recursos, sua saúde? Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar para priorizar o reino de Deus. Devemos abandonar essas ambições terrenas. Se devemos abandonar as ambições terrenas, em segundo lugar, a segunda atitude é que nós devemos priorizar aquilo que é eterno. O texto diz que quando aquele homem encontrou o tesouro escondido, ele, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. O texto não nos dá detalhe aqui do segundo homem, mas eu acredito também que ele ficou muito alegre quando ele conseguiu aquela pérola tão valiosa, transbordante de alegria. É a atitude desses dois homens quando eles encontram o reino. Isso é marcante na vida do apóstolo Paulo. Em Filipenses, ele faz afirmações belíssimas a respeito de deixar para trás tudo para seguir a Cristo. De dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 3, ele afirma que o que para ele era lucro, ele considerou isso perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Veja, mesmo um bom salário, mesmo uma boa poupança, mesmo as coisas mais valiosas aqui, isso é refúgio
diante do conhecimento, do relacionamento, de uma vida com Deus. Veja que afirmação profunda. E é justamente isso que esses homens fazem aqui nessa parábola. Eles consideram perder todos os seus bens, porque isso para eles não era nada. Aquilo que eles encontraram era muito mais valioso. Eles perderam para ganhar. E essa é a lógica do Evangelho. Para ganhar, a gente precisa perder. Perder muitas vezes nossa vida, perder amizades, perder oportunidades, mas entendendo que a gente ganhou o mais precioso. Veja que coisa belíssima. Para receber essas bênçãos, as bênçãos dos céus, a exigência é abandonar, desistir das riquezas terrenas. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se nós insistirmos em manter a terra, nós nunca desfrutaremos o céu. Se a gente insistir em manter a terra, a gente nunca vai desfrutar o céu. E talvez você se pergunte, mas pastor, como é que isso é possível? Como isso pode acontecer na prática? E aqui eu gostaria de pensar em 2 testes com os irmãos, 2 autoavaliações aqui para a gente. Talvez você já tenha se deparado com uma situação em que você tenha tido receio de ser identificado como um crente, como um cristão. Talvez você já tenha se visto em um episódio em que você sabia que se posicionar como um cristão poderia causar indisposição, indiferença nas outras pessoas. Se você já passou por isso, ou passa por isso, significa que você está muito mais preocupado com a sua imagem, com o que os outros pensam de você, do que com agradar a Cristo. Ou talvez o seu pensamento e a sua preocupação não seja nem com os outros mesmo, mas seja com você mesmo. Porque você entende que, se eu caminhar com Cristo, se eu assumir de fato um compromisso com o Senhor, o meu dinheiro não é meu. A minha vida não é minha. Eu devo gastar, investir, usar a minha vida de uma forma que agrada a Deus. Eu devo gastar, usar, investir o meu dinheiro de uma forma que agrada a Deus. A forma como eu lido com a minha sexualidade, como eu trato com o sexo, se nós somos cristãos, se nós nos identificamos com Cristo, nós vamos usar isso para agradar a Deus, não é para agradar a mim mesmo. A forma como eu lido com as coisas vai mudar de sentido, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Mas um outro teste aqui, talvez você já tenha tentado fazer negócios com o Senhor, fazer alguma barganha. Olha, Senhor, eu estou disposto a obedecer, a servir ao Senhor, a me envolver, se o Senhor fizer isso. Se eu receber isso do Senhor, se eu arrumar um emprego, se eu receber aquela promoção, se eu me casar, eu vou ser mais fiel, eu vou servir na igreja. Meus irmãos, qualquer coisa que vem depois desse si aí, é algo preocupante no seu coração. É algo que você precisa tratar, você está colocando isso como condição para buscar a Deus. Está colocando isso como mais importante do que servir ao Senhor. Mas o reino dos céus não é assim. Para encontrar e desfrutar do reino dos céus, a lógica não é essa. A gente precisa abrir mão das nossas vidas, abrir mão das nossas prioridades, para desfrutar do reino de Deus, da presença de Deus, de comunhão com o Senhor. Jesus havia dito: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É uma vida de abnegação. É uma vida de abrir mão das prioridades terrenas. Precisamos fazer isso, se a gente quer priorizar o reino de verdade. Uma terceira atitude que nós encontramos aqui, é que nós precisamos então enxergar o valor desse reino. O tesouro estava escondido. A pérola precisou ser procurada. Não estavam evidentes aqueles homens. Eles precisaram buscar, eles precisaram procurar. E isso está espelhado aqui nas parábolas. O sentido aqui não era imediato, não foi claro para aqueles homens de primeira. Estava ali, mas foi necessário procurar, foi necessário ir atrás. E, meus irmãos, de forma semelhante, o reino de Deus, ele não vem anunciado em fanfarras. O reino de Deus, ele não é visível a todos os homens. Ele não é perceptível a todos os olhos. A maioria das pessoas nem percebe a existência do reino de Deus. Realidades espirituais não podem ser vistas por todos.
Muitos não conseguem contemplar essas belezas. Não são apreciadas pela humanidade não regenerada. Paulo escreveu: ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e a quem o Espírito revela. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ele diz isso em 1 Coríntios 2:14. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Assim, o reino de Deus, meus irmãos, e o seu valor permanece escondido para aqueles que vivem distantes do Senhor, para aqueles que têm mentes e corações carnais. É por isso que o tesouro da salvação não é descoberto e apreciado pela maioria. Afinal de contas, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E isso explica muito. Isso explica muito porque nós conversamos com as pessoas, conversamos com pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem o Senhor, e elas não entendem as verdades do Evangelho. Para elas não faz sentido a gente estar num domingo à noite cultuando ao Senhor. Para elas não faz sentido a gente vir 9 horas da manhã, num sol rachando, ao invés de ir para outros lugares, estar aqui buscando o Senhor. Elas não entendem a gente perder a nossa vida, perder de aproveitar festas, perder de aproveitar lugares, porque só se vive uma vez na mente delas. Elas não entendem isso, porque isso para elas é oculto. Elas não conseguem perceber o valor do reino. E isso deve causar em nós, em primeiro lugar, uma extrema gratidão ao Senhor. Porque se você percebe o valor que é buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor, se relacionar ao Senhor, meu irmão, você não tem mérito nenhum nisso. É graça de Deus que abre os seus olhos, abre o seu coração, destampa os seus ouvidos e faz com que você entenda que isso é a melhor coisa. Isso é a melhor coisa. E Jesus nos incentiva, Ele nos incita a buscar por essas verdades, a buscar por essas realidades espirituais. Ele vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Jesus estava falando de verdades espirituais aqui. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela a nós. Busque enxergar o valor desse reino. Talvez o que impede você de assumir um compromisso com Jesus, de assumir uma vida diante de Deus, de santidade, de largar os seus pecados, é porque o Evangelho, é porque o reino de Deus, é porque aquilo que Ele fez talvez não seja tão valioso assim para você. Talvez não custe mais do que uma outra pérola. Talvez não custe mais do que uma casa na praia. Mas quando a gente entende o valor do reino, a gente entende e compreende e se dispõe a abrir mão de tudo, porque tudo que a gente tem não é nada comparado àquilo que Ele tem para a gente. Você enxergue o valor de servir ao Senhor. É a coisa mais valiosa que você pode encontrar. É a coisa mais valiosa que você pode ter. E Ele já nos deu em Cristo Jesus. A quarta atitude que nós devemos tomar é uma atitude de submissão ao nosso Rei. A vida cristã, a vida do discípulo de Jesus, ela é uma vida acompanhada de mudança de atitude, de mudança de pensamento, de mudança de condições, de ações. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante. Ele começa as 3 parábolas com essa fórmula, mostrando a respeito do reino de Deus. E a gente precisa pensar a respeito do que significa esse reino. Reino significa domínio. Significa que existe um Senhor, que existe um soberano, e aqueles que estão debaixo desse Senhor e desse soberano são os seus súditos. Não existem outros reis.
Existe apenas um soberano. Os outros são os seus servos. Os outros são os seus vassalos. Os outros são os seus discípulos. Os outros precisam estar submissos a esse rei. Caso contrário, estão agindo como rebeldes, como insubordinados ao rei dos reis. Ser submisso a esse rei é abandonar a sua própria vontade. É abrir mão da sua própria vida. Não é uma mera obediência externa. Não é um mero seguimento de leis, de usos e costumes. Não é uma obediência ali controlada na rédea. Submissão é você prestar obediência de forma inteligente. Como o lema da ABU diz, é uma fé que pensa e uma razão que crê. Nós pensamos e nós cremos. Nós conhecemos e nós cremos. É exteriorizar um espírito quebrantado, um espírito obediente, um espírito rendido, mesmo que ninguém esteja por perto. É renunciar à nossa opinião própria, mesmo quando a nossa opinião se opõe à daquele que exerce autoridade sobre nós. Mas muitas vezes nós tomamos as rédeas da nossa vida. Nós somos senhores sobre nós mesmos. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando Jesus nos ensina a oração modelo? O próprio Jesus nos ensina em outras orações, ele faz isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, isso não é apenas uma fórmula de oração, não, que a gente ora, e às vezes a gente nem ora isso. A gente ora ao Senhor e nem fala, Senhor, mas que seja feita a vontade do Senhor. Ou muitas vezes, quando a gente fala da boca para fora, porque na verdade a gente quer que nossa vontade seja feita. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E quando não acontece, a gente questiona Deus, a gente fica frustrado, desanimado, porque não acontece do jeito que a gente queria. E, meus irmãos, não é desse jeito que as coisas funcionam. Para priorizar o reino, para experimentar o reino de Deus, para viver debaixo desse reino, nós devemos viver uma vida de submissão à vontade de Deus. A vida com Deus significa uma vida de mudança. Antes a gente andava como a gente queria, segundo as nossas paixões, segundo as nossas inclinações, fazíamos a nossa vontade, vivíamos para o nosso próprio prazer, mas no reino de Deus, eu me submeto à vontade e à autoridade de Deus. Ele tem a palavra final na minha vida, Ele tem a palavra final na minha casa, Ele tem a palavra final no meu trabalho, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na forma como me relaciono na sociedade. É Ele que tem a palavra final, porque eu me submeto ao Senhor, eu me submeto ao Rei. É Ele que manda na minha vida, é Ele que governa sobre a minha vida. Eu não faço o que eu quero. Fazer parte desse reino é submeter-se à vontade do seu Rei. Isso não é simplesmente uma melhora de vida, porque o Evangelho não são pessoas melhoradas. O reino de Deus não é feito de pessoas melhores. O reino de Deus é feito de pessoas transformadas, gente remida, comprada pelo sangue de Jesus, que tem a sua mente e o seu coração transformados, moldados, segundo a vontade daquele que nos chamou das trevas para o reino de luz. Como Paulo escreveu, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. É uma mudança de essência, de transformação, de submissão. Não servimos mais a nós mesmos. Nós servimos ao nosso Rei. Vivemos para Ele. Ser um cristão, servir a Deus, ser um discípulo, não é apenas seguir um conjunto de regras. Não é você confessar a teologia reformada, teologia arminiana, wesleyana, seja lá qual for. Ser cristão é submeter a Deus, é se entregar totalmente àquele que deu a sua vida por você, para que Ele molde a sua vida, para que Ele transforme a sua vida e o seu coração. O evangelista Lucas, falando acerca do reino, ele diz que o reino não vem em aparência visível, como os judeus esperavam.
O reino está dentro dos nossos corações. O Senhor governa nos nossos corações. Onde tiver um coração rendido ao Senhor, ali está a expressão do reino de Deus, que vai se concretizar na volta do nosso Salvador. Ele estabelecerá o seu reino, um reino eterno, de justiça, de paz. É submetendo-se à vontade de Deus que nós conseguimos experimentar esse reino nas nossas vidas. E o não se submeter a esse rei, o não se submeter a essa vontade, foi o que precedeu a queda de Lúcifer. Ele não quis se submeter ao Senhor. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria ocupar o lugar do Senhor. Ele queria que a sua vontade sobressaísse. Esse preceito de liberdade que muitos pregam, que eu quero e devo viver, posso viver como eu quiser, porque Deus é amor, que eu devo viver segundo o que o meu coração diz, que eu sou livre para fazer minhas escolhas segundo o que eu penso, o que eu acho melhor. Meus irmãos, isso é ideia maligna. Porque ninguém, na verdade, é livre. Todos nós somos escravos. O homem sem Deus está escravizado às suas paixões, escravizado à sua carne, escravizado ao seu pecado. Ele faz o que faz achando que é liberdade, mas não é liberdade. É porque ele é tão escravizado que ele vai fazer aquilo. Ele tem que fazer aquilo. Ele não pode fazer outra coisa. Ele não tem capacidade de fazer outra coisa, porque ele é um escravo. Mas o Senhor nos libertou. Na cruz, Cristo nos libertou. E nós podemos agora não fazer mais aquilo que a gente fazia. A gente pode buscar o Senhor, porque nós somos livres para isso, para buscá-lo, para servi-lo, para nos render a Ele. Muitos têm vivido dessa forma, uma vida de rendição a si mesmo, uma vida de independência do Senhor, uma vida de independência da sua vontade, uma vida de não submissão ao Senhor. E há uma grande tragédia que espera aqueles que vivem dessa forma. E é isso que essa última parábola nos ensina. Na parábola da rede, Jesus usa ali o linguajar agora da pesca, que era presente na vida dos discípulos e de boa parte da população da Palestina, daquela região. E ainda hoje, muitos quando pescam e usam aquelas redes maiores, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver, quando você puxa ali a rede, vem peixe de todo tipo. Inclusive, em algumas épocas do ano, é proibido esse tipo de pesca, porque pode vir peixes menores, peixes que estão na época de reprodução, e vem peixe de todo tipo. E na época de Jesus aqui não era diferente. Haviam ali cerca de 20 variedades de peixes no Mar da Galileia. Alguns eram próprios para o consumo, outros não, outros deveriam ser descartados. E o texto, a parábola diz que no dia do Senhor, o reino dos céus, ele é semelhante a uma rede, que arrasta peixes de todo tipo, e depois que a rede já está cheia, os homens separam, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons eles colocam na cesta, vão ser usados para o consumo, e os peixes ruins são jogados fora. Jesus termina dizendo, olha, da mesma forma, na consumação do século, no dia do Senhor, os anjos do Senhor virão e vão separar os justos dos ímpios. Aqueles que se submeteram, que se renderam, que entenderam o valor do reino, daqueles que desprezaram o reino de Deus, que não conheceram o reino de Deus, que não se submeteram ao Rei dos Reis. A ideia aqui é bem parecida com a do joio e do trigo que nós vimos na semana passada. O juízo do Senhor virá. O castigo do Senhor virá para aqueles que não se rendem ao Senhor. Isso vai acontecer, meus irmãos. O juízo do Senhor será manifesto. Enquanto ele não chega, e o apóstolo Pedro nos alerta a respeito disso, não pense que o Senhor está tardando, que o Senhor está demorando, que isso não vai acontecer. Mas se Cristo ainda não voltou, é porque Ele está dando oportunidade para que os seus se arrependam, para que os seus consertem a vida, para que os seus se submetam ao Rei dos Reis. Priorizar o reino de Deus
passa por uma vida de submissão ao Senhor. Esse texto nos traz muitas lições, esse texto nos traz muitos desafios. Eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos alguns. E o primeiro é que nós devemos nos arrepender, queridos, do maior pecado que a gente comete. E o maior pecado que a gente comete não é algo que você fez no passado, não foi um adultério, não foi uma mentira, não foi um roubo, não foi uma omissão. O maior pecado que a gente comete é não amar Deus como Ele merece. O maior pecado que a gente comete é deixar de amar o Senhor. É amar outras coisas mais do que Deus. É amar o nosso dinheiro mais do que Deus. É amar o nosso trabalho mais do que Deus. É amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família mais do que Deus. É amar as coisas dessa terra, a nossa própria vida mais do que Deus. E nós devemos nos arrepender disso. Ele é o nosso amor maior. Ele é aquilo que nós temos de mais valioso. Essa disposição de amar ao Senhor acima de todas as coisas, queridos, isso não vem realmente de forma natural. Mas nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a amá-lo como lhe convém. Devemos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a te amar. Me ajuda a te querer mais. Me ajuda a te desejar mais. Me ajuda a colocar o Senhor no lugar que o Senhor merece estar, que é no centro. E isso implica o segundo ponto da nossa reflexão. Porque quando o Senhor não está no centro, as coisas na nossa vida ficam bagunçadas. O nosso coração fica bagunçado. Quando outras coisas ocupam o lugar do Senhor, a nossa vida fica desordenada. Os nossos amores, os nossos sentimentos ficam no lugar errado. As pessoas, aquilo que nós temos, ficam no lugar errado. Mas quando Deus está no centro das nossas vidas, a nossa vida se ordena de verdade. A nossa vida consegue ser organizada de verdade. Porque eu vou saber, se eu amo o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas, isso vai refletir na forma como eu me relaciono em casa, como eu me relaciono com os meus amigos, como eu me relaciono no trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono na sociedade, como eu me relaciono na igreja. Porque, veja, não é sem motivo que os 10 mandamentos sejam divididos daquela forma. Os primeiros relacionados a Deus e os outros relacionados à vida cotidiana, a uns aos outros. Porque quando Deus está no centro, as outras coisas ficam no devido lugar. Que o Senhor, como nós cantamos aqui, como nós falamos aqui, possa ocupar o centro, o lugar de destaque do nosso coração, e que nada, absolutamente nada, roube o lugar do Senhor em nossas vidas. O que é que você precisa fazer para adquirir esse terreno, essa pérola? O que é que você precisa deixar de lado? O que é que você precisa vender? O que é que tem impedido você de entregar totalmente a esse reino? Meus irmãos, não há meias verdades. Não existe atitudes paliativas no relacionamento com Deus. Ou a gente vai ou a gente não vai. Ou a gente se envolve de verdade, ou a gente abre mão de tudo de verdade, ou não adianta nada. Deus não quer 10% de você. 20, 30, 40. Ele quer a sua vida por inteiro. Pare de negociar com o Senhor áreas da sua vida. Pare de negociar com o Senhor a sua família, a criação dos seus filhos, o seu casamento. Pare de negociar com o Senhor e se entregue totalmente a Ele. Ele nos deu tudo para que a gente pudesse entregar tudo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido.
O reino dos céus é semelhante à pedra de grande valor. O tesouro já está aqui. A pérola já foi formada. Você não precisa correr atrás de riquezas. Você não precisa se preocupar em passar anos se esforçando para tê-lo. Você não precisa criar bijuterias para você. O tesouro e a pérola estão aqui. Entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Se você acha que é difícil, lembre-se, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Se você acha que é um absurdo seguir ao Senhor, que para servi-lo você vai ter que abrir mão de você, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas paixões, do seu tempo, de tudo, lembre-se, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Se você acha que é um absurdo parar de se envolver com as carnalidades dessa terra, com paixões dessa terra, com vícios dessa terra, porque você é novo, lembre-se, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você não pode conservar nada. Você não pode conservar sua saúde, você não pode conservar sua família, seu dinheiro, sua carreira, mas não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você se apegue àquilo que de fato tem valor. Você se agarre àquilo que de fato tem valor, que é Jesus.